Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Evidentemente, para além dessas 3 obras do Lenin, às quais você já se referiu. E a segunda pergunta, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Eu vou responder com um livro e um documentário que eu vi recentemente. Eu estou preparando as aulas de uma disciplina que eu vou ministrar na universidade nesse próximo quadrimestre, que é sobre política internacional dos Estados Unidos. E aí, como parte das leituras que eu fiz, eu me deparei com um livro que eu já tinha encontrado uma vez e não tinha me animado a ler, que é um livro chamado A Metade que Nunca Foi Contada, que trata do papel da escravidão no desenvolvimento do capitalismo dos Estados Unidos. É uma obra muito genial, porque ela é construída em depoimentos, desde o início. Ela abre nos anos 30, com um funcionário do governo Roosevelt, um negro, que é funcionário de uma agência encarregado de fazer entrevista com pessoas que têm memórias da época da escravidão. E numa dessas entrevistas, após uma série de lugares comuns que aparecem na entrevista, o entrevistado diz: mas falta contar metade da história. E a partir desse gancho que ele desenvolve, o Eduardo Batiste desenvolve uma história dos Estados Unidos que demonstra que o capitalismo nos Estados Unidos se beneficiou brutalmente da escravidão, da exploração dos trabalhadores escravizados, muito mais do que o discurso oficial estadunidense admite, muito mais do que às vezes a gente percebe. Isso é importante por razões óbvias num país como o Brasil, né? Perceber que não existe uma muralha da China entre o trabalho escravo e a exploração capitalista. Ao contrário, eles eram funcionais e vinculados um ao outro. Esse é o livro. E o documentário que eu sugiro, eu assisti quase que por acaso, né, na Netflix, um documentário chamado Irmãos de Sangue, Muhammad Ali e Malcolm X. Né? É um documentário que certamente merece muitas críticas por outros aspectos, contato com um período da história desses dois personagens, para quem quiser ouvir falar da nação islâmica, para quem quer ouvir falar do projeto do setor do movimento negro que defendia o regresso à África, para quem quiser ver e ouvir os discursos do Malcolm X e o desempenho do Muhammad Ali, não só no ringue, mas fora dele. Né? Muitas vezes a gente conhece pouco dos Estados Unidos, isso que eu estou falando vale para mim também, e eu acho essencial o conhecimento cada vez mais profundo desse que é o nosso principal inimigo. O principal inimigo são os Estados Unidos. Né? O Breno estava aqui falando da perseguição que o Opera Mundi e ele, pessoalmente, estão sofrendo por conta da cobertura do genocídio que o Estado de Israel está fazendo contra o povo palestino. E sempre é bom lembrar que por detrás dos carniceiros que estão na vanguarda estão os Estados Unidos. E enquanto os Estados Unidos não forem derrotados, não haverá espaço para liberdade, desenvolvimento e democracia no mundo. Eu, lendo para preparar essa disciplina, tive que ler inúmeras obras de teóricos da política internacional dos Estados Unidos, obras de historiografia escritas por estadunidenses vinculados ao establishment, e tem horas que você tem que parar de ler e respirar, porque é brutal o comportamento imperialista, o comportamento colonialista, o comportamento racista, o comportamento brutalmente violento dessa turma. Se eles não forem derrotados, não tem horizonte. Bom, são essas as duas sugestões. E eu agrego que esse Irmãos de Sangue, além do mais, é belíssimo, pelas cenas que tem, pelas fotografias que o próprio Malcolm X andava com uma câmera fotográfica na mão, então ele tira várias das fotos que aparecem no documentário, é realmente muito interessante. Muito bem. Walter, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e tão formativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço e espero que vocês tenham gostado desse fundo rosa aqui,
que não é minha responsabilidade, nem é responsabilidade do Opera Mundi, é dessa câmera, desse computador, que algum dia eu irei de trocar. Bom dia, espero que tenha sido útil. Um abraço a todos e obrigado, Breno. Obrigado, Tá Walter. certo. A gente está chegando ao final, vou pedir que você finalmente nos dê as suas sugestões de livro, filme e série. Então, eu começo pelo filme que vocês já ficaram impressionados. Eu indiquei aqui um filme chamado A Chegada, né? Que é um filme mais recente, do Denis Villeneuve, que é um filme sobre ficção científica, em que eu não vou antecipar o que é o filme aqui, porque muita gente, eu quero que as pessoas tenham um impacto, mas ela trabalha com a percepção dos tempos e como nós, a partir da nossa condição de existência, organizamos os tempos históricos, passado, presente e futuro. Né? No filme, o Denis Villeneuve, a protagonista do filme, vai fazer uma transformação, e as pessoas só vão conseguir entender isso no final, embora depois que você assista o filme de novo, você vai em determinados pontos e você vai perceber o que o autor colocou, isso é muito legal, mas eu tenho a impressão de que o Lenin funcionava um pouco na perspectiva desse filme. Ele quando construía os seus arcos de ação política, ele construía de trás para frente, né? Ou seja, de um futuro que eu quero, que eu almejo, para uma relação que eu tenho material estabelecida, como eu saio daqui para chegar lá. E esse processo é extremamente interessante, e são pouquíssimas figuras na história que você tem isso. Por exemplo, o próprio Stalin não pensava dessa mesma maneira, né? O Trotsky não pensava dessa mesma maneira. Então, lendo esse filme, aliás, vendo esse filme, depois olhando a Revolução com um certo cuidado, vocês vão ver essa ligação que eu fiz. Depois eu acho que eu coloquei o livro que eu indiquei, é um livro do Stephen Kotkin, chamado Magnetic Mountain, né, a Montanha Magnética, que é um livro, é o primeiro livro dele, acho que é o livro que lançou ele. Ele hoje é um historiador, ora amado, ora indignado, porque ele tá terminando uma biografia do Stalin, né, e a visão dele do Stalin é diferente da visão do Ocidente, mas não é a visão que os stalinistas gostariam que fosse, né? Então ele fica sendo odiado pelos dois lados de alguma maneira, e esse livro, Magnetic Mountain, conta a história da formação de uma cidade, a cidade de Magnitogorsk, que existe até hoje, né, em função do momento em que na União Soviética se descobriu uma montanha de ferro. E aí o stalinismo decide que ali naquela região precisa-se ter uma cidade para explorar isso, uma cidade de metalúrgicos, uma cidade de pessoas que vai trabalhar isso. E aí o Kotkin, ele conta o stalinismo a partir da organização dessa cidade, né? Então, não o stalinismo como simplesmente um sistema político, ou como um erro, ou um acerto do próprio Stalin, das suas condições pessoais, mas o stalinismo como processo, como movimento, ou como ele diz no título, né, como uma civilização. Vale muito a pena ver, porque vocês vão perceber que, de alguma maneira, tem muito do pensamento do Lenin nesse processo de construção social que o Stalin vai fazer. Não tem o brilhantismo do Lenin, eu concordo, e talvez não os objetivos que o Lenin tinha, mas muito do processo de pensamento está ali. E a gente falou, e a série não podia deixar de ser o Gambito da Rainha, né? Quando você sai, né, essa série mostra muito bem, se a gente for olhar só a parte do xadrez, né, como você tem ali uma série de restrições das próprias regras do jogo, do tabuleiro, das coisas, e como é que isso emana para um plano que ela vai jogar. Mas a grande sacada do Gambito da Rainha é que ela mostra que, por mais racionais, por mais objetivas que sejam essas informações, sempre quem está movendo as peças é um ser humano, e esse ser humano agrega a essa situação as suas próprias condições. Então, por mais que a gente tenha uma análise objetiva, materialista, né, calcada nas correlações de força, são sempre seres humanos que movimentam essas peças, e a gente vai ver isso na Revolução, a gente vai ver isso no nosso dia a dia, e acho que a série foi muito feliz em mostrar isso a partir daí. Tá certo, obrigado, Ota, mais uma vez aqui, esse é o livro do Ota, ó, Revolução Russa, o Povo Pede Passagem, publicado pela Alameda. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado por essa conversa, acho que foi bem interessante e complementou muitas questões aí sobre o Lenin, que, enfim, geraria até mais tempo de conversa, mas acho que foi bem bacana. Valeu, Ota! Bom, gente, chegamos ao final aqui do programa.
queria agradecer a todo mundo que compartilhou, assistiu, passou para frente essa conversa com o Fernando Horta. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. A gente pede sugestões de livro, filme e série, ou série. Quais são as suas sugestões? Bom, em homenagem a essa nossa discussão a respeito das questões religiosas, o filme é um filme chamado A Missão, de 1986, bem antigo, com o Robert De Niro e o Jeremy Irons. É um filme que narra uma dessas histórias extremamente importantes também, em que a religião foi uma forma de proteger a vida das pessoas e a produzir um diferente, né? É um filme que se passa no tempo da colonização, e o que esses padres produziram com os guaranis, ainda que seja sob diversos aspectos, olhando hoje algo aculturante, contra a cultura deles e eurocêntrico, era algo que partia de um respeito a essas pessoas como pessoas. O que, olhando na Europa, já era uma revolução, porque metade da Europa achavam que eles não eram gente, eles podiam ser escravizados. E tem uma questão econômica interessante, que eles não participavam do plantation. Então, eles constituíram uma colônia que se autossustentava e foi exterminada, há quem diga, inclusive, porque passou a representar uma alternativa econômica para a região. Então, é um filme interessante, muito bonito e muito esquecido, né? Porque hoje em dia a gente só quer saber do que aconteceu a semana passada. Mas eu acho que esse é um dos velhinhos que vale a pena. Vale muito a pena. É um filme maravilhoso. Recomendo também. Muito, muito boa lembrança. E livro, a minha sugestão é um livro do Marighella, que eu acho que nessa história das lembranças das grandes batalhas, né? E a missão, no final das contas, é uma guerra. Lembrar dos nossos heróis, lembrar dos nossos elaboradores revolucionários, lembrar do Marighella é alguma coisa que a gente sempre tem que ter a ver, sempre tem que ter em mente. E, assim, também passou pela minha cabeça, né, o envolvimento de parte da igreja com o Marighella. Eu confesso que quando vocês me pediram a indicação de livro, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o Brasil Nunca Mais, que é um livro que é produzido contra a tortura por 3 grupos religiosos, né? Pela Cúria de São Paulo, pela Congregação Israelita Paulista e pela Igreja Anglicana. Então, a gente tem momentos em que essa função da igreja de ser um espaço de efetiva liberdade de consciência, ela se realiza com muita intensidade e também passa pela trajetória do velho Marighella. E, finalmente, eu também lembrei de uma série que é Toda a Luz que Não Podemos Ver, que essa é simplesmente uma série bonita. É uma história bem, do ponto de vista da construção, bem hollywoodiana, de um soldado alemão que não queria ser soldado, mas que, enfim, foi parar na guerra, porque não tinha outra alternativa, e de uma moça cega francesa na cidade ocupada, e como eles se encontram. É uma história divertida. Vale muito, muito, muito a pena esses momentos de diversão. É um filme, é uma série cuidada. Então, por isso a recomendação.
E como vocês puderam ver ali, também tem o livro. Quem quiser pode ler o livro, em vez de assistir a série, se É preferir. verdade. Tá certo? Porque ali era a capa do livro, não era o cartaz da série. Né? Então, Toda a Sim. Luz que Não Podemos Ver é publicado aqui, dá para ver pela Intrínseca. Vivaldo, a gente está chegando ao fim dessa conversa e a gente sempre pede aos nossos convidados que sugiram um livro e um filme ou série aos nossos espectadores. Qual é o livro que você gostaria de indicar para a gente? Olha, a Aurora me pediu aí, a Laila, que indicasse o livro que eu tinha lido de mais impacto aí. Nos tempos recentes, o livro de impacto que eu li foi a biografia política de Napoleão, né? Também eu vi aí, esse fim de semana, um filme sobre Oppenheimer, o pai da bomba atômica. Já te mencionei aí, me impressionei muito, né, com a história de vida dele, mais detalhada, a aproximação que ele teve com a esquerda nos Estados Unidos, a admiração dele pela União Soviética, enfim, o papel que ele desempenhou aí. É evidente que, quando a gente pensa que ele coordenou a criação da bomba atômica, isso aí, na cabeça da gente, é uma coisa chocante, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é uma figura que teve compreensão aí de muitas outras questões. Eu também mencionei aí a série que eu preferiria, foi a série mais importante que eu vi. Vi até na época da pandemia, que era produzida pela TV turca, né, contando a história da ocupação dali da Anatólia, da atual Turquia, que os turcos foram para lá coçados pelos mongóis, foi ocupando a terra da tradição deles, foram jogando para ali, e ali eles enfrentaram os cruzados, né, que estavam também tomar conta ali daquela região. Então, foi uma construção de uma nação em meio a essas dificuldades e sempre em meio a uma luta. Isso realmente me impressionou. Eu queria deixar aqui o meu abraço ao Breno Altman, pela luta dele e pela coragem. A luta política tem que se revestir desse conteúdo de espírito de luta e de coragem. Meu abraço e parabéns ao Breno Altman pelo que ele tem feito aí nesses tempos. Que surgiram um livro e um filme ou série para quem está nos assistindo. Qual é a sua sugestão de leitura? No livro, eu cito a de literatura, eu cito Roberto Bolanho, mas quem eu cito mais é a Vilma Areias. Então, a Vilma Areias, que ano passado coligiu os seus livros de ficção, todos juntos, 76 ao Partidas, 2023 ao Tigrão, que estava inédito. Então, esse volume tem toda a ficção dela. E a Vilma, em todos os livros, aparece a questão da ditadura, desde o livro de 76, que eu cito, e o de 2023, com a Octavio Inédito do Tigrão, que eu cito logo no início, para mostrar como a relação entre formalidade e informalidade no sistema de repressão. Porque havia alguma previsão legal, mas ele funcionava basicamente fora da lei. E ela mostra isso no Tigrão, que é um preso que está preso, um preso político, está preso no Rio de Janeiro, de repente some. Aí um outro preso, que é um policial que pertencia ao Esquadrão da Morte, descobre que ele foi para o DOI-CODE de São Paulo. Essa é a história. Então, aí o preso, que é policial do Esquadrão da Morte, que está lá, preso com os presos políticos, ele consegue proteger o outro, que ficou amigo dele, no DOI-CODE de São Paulo. E nem a justiça sabe que o cara está no DOI-CODE de São Paulo. Então ela mostra, o Tigrão mostra bem esse funcionamento assim que mistura o formal e informal,
tem uma prisão legal, que depois é usada hoje para os negacionistas dizerem que, não, veja, a gente tinha lei, tinha congresso, tinha, mas o verdadeiro funcionamento dessas coisas todas não se pautava pela lei, né? E a Vilmarias mostra bem isso. Outra Excelente indicação. sugestão. Vamos para a próxima. Filme. No livro eu cito, no final, eu cito um livro, o filme do Di Giacomo. Ele tem um título curioso, Memória Sufocada, né? O livro do Ustra é A Verdade Sufocada. Aí ele faz um livro sobre um filme sobre Ustra, o Memória Sufocada, que mostra bastante o depoimento da CNV do Ustra, mostra a Meninha Teles, o Ivan Seixas, o Adriano Diogo, esses ex-presos políticos, falando do Ustra, e ele a narrativa, ele mostra documentos da época, filmes de propaganda da época, e mostra o legado dessa ditadura. Esse aqui é um exemplo claro, né? Então, Balas Perdidas Só Encontram Corpos Negros. O legado presente, vivo, né, de violência do Estado contra a população. Então, a ditadura é uma questão que acabou em 85. Ela continua hoje. Então, a questão da impunidade de torturadores, os desaparecimentos forçados continuam acontecendo, o racismo. Então, uma questão importante da ditadura é a discriminação e a perseguição aos movimentos negros. Era estruturante da ditadura, perseguia. Sim. Tem até um depoimento, fugindo um pouco aqui da nossa conversa, que está mais centrada na repressão física e tal, mas o Aldir Blanc conta, num depoimento, que a música Almirante Negro, Mestre Sala dos Mares. Mestre Sala dos Mares, exato, sobre o João Cândido, Almirante Negro, ele fez várias versões e sempre levava para a censura, e essas versões eram sempre rejeitadas, e ele ficava perguntando por quê, né? Porque você podia negociar com a censura, mas não era uma negociação simples. E ele tirou tudo que ele achava que era político ali, deixou assim tudo aludido, assim, muito levemente, e não aprovavam. Daí ele foi fazer uma reunião em Brasília, falou assim: pô, mas o que você quer mais? Vocês querem que eu faça, né? Basicamente era essa. Ele falou assim: não, você já fez. O problema é essa coisa do negro, negro, negro. Ou seja, por que você está falando tanto de negro? Eu falei, bom, porque o João Cândido era o almirante negro, né? Ele era a figura da Marinha que lutou, e a questão racial era central para contar a história dele, mas a ditadura achava que até tudo bem falar que ele tinha se revoltado contra a Marinha, mas não que ele era uma liderança negra, né? Então, essa história é contada no capítulo sobre a perseguição à população e movimentos negros da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, que está fora do ar porque a Lesp tirou. Tá desde o ano passado, esse relatório que só foi publicado na internet tem um capítulo sobre a população negra na ditadura, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, estava no site da Lesp, está totalmente fora do ar, e a gente conta essa história aí. E por que está fora do ar? Tem uma justificativa, não? Que eu saiba, não. Então, uma coisa que você tem que se cobrar é que a Lesp coloque o relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo de novo no ar, até porque esse capítulo sobre a população negra, em que se conta essa história da censura do Mestre Sala dos Mares, essa letra do Aldir Blanc, música do Aldir Blanc e do João Bosco, não tem equivalente no relatório da CNV. A CNV não tratou da população negra. Quem fez o capítulo sobre a Comissão de São Paulo fez. E conta essa história, e para ver a letra não censurada, a letra tinha Almirante Negro, que é como ficou conhecido o João Cândido, né? Teve que mudar para Navegante Negro. A Elis Regina, no Chile, tem isso no YouTube, ela cantou a letra não censurada. Mas no Brasil, ela teve que gravar tirando
toda a menção à tortura e essa menção ao Almirante Negro, que ficou conhecido historicamente, né? Mas está lá no relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Tá certo. Pádua, muito obrigado. Parabéns pelo livro, de novo, é fundamental. Recomendo que as pessoas leiam essa história, porque essa história não é só a história da família Telles, que já seria muito importante, mas é uma história de uma luta coletiva pela memória do Brasil, né? Então, a família Telles deu uma contribuição fundamental para a gente, né? E acho que a gente terá que ser eternamente grato a elas, aos familiares. E também parabéns por registrar isso, porque a gente sabe a importância de ter isso contado em detalhes, porque isso é um aprendizado de luta. Quem lê essa história vai aprender a importância de atuar em diversas frentes na luta por verdade e justiça, nas ruas, nos tribunais, onde que for, em todos os lugares. Tá certo? Obrigado, Pablo. Muito obrigado, Haroldo. Eu tenho que lembrar que esse livro foi publicado com recursos do Programa de Ação Cultural, PROAC, do Governo do Estado de São Paulo. Isso é importante, é verdade. Esqueci de mencionar.